Olá, vamos para nossa 7ª aula, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o dourado com a purpurina também. Hoje eu já vou usar uma moldura diferente, ela tem uns trabalhos diferentes. O tamanho dela é de 24 por quase 32 centímetros. Então, ela tem um trabalho bem bonito e vai ficar bem diferente com o dourado. E hoje eu vou usar essa purpurina aqui, que é a purpurina ouro pálido. Ela não é uma purpurina comum, tá? Ela é um pó extra fino, ela é um pozinho bem fininho mesmo, com a goma laca. Então, eu vou pegar aqui um potinho com tampa. Aqui, ó, como eu já falei pra vocês, tá vendo que ainda tem um pouco de tinta aqui? Então, essa tinta aqui já tem semanas que eu usei e ela ainda não endureceu, por isso que eu gosto de deixar no potinho. E vou pegar os medidores, né, os medidores de colher. Inicialmente, eu vou colocar 1 colher de sopa de goma laca. E uma de chá, meia de chá de purpurina ouro pálido. Aqui eu acredito que eu vou ter que colocar 2, tá? Mas eu vou colocar uma pra gente ver como que vai ficar. E tendo necessidade, eu coloco mais uma. E com um palitinho, eu vou mexer. Mexe bem até dissolver toda a purpurina. E eu vou usar esse mesmo pincel, da Condor 284-16. Aqui eu vou fazer o teste pra ver se a quantidade de purpurina tá boa. Ó, ela ainda não tá boa. Deixa eu tentar mostrar aqui pra você. Tá vendo? Ela ficou com umas partes falhadas aqui, eu acho que pela câmera não tá dando pra ver direito. Tá vendo? Tá meio esbranquiçado. Então, eu vou colocar mais um potinho de purpurina, mais meia colher de chá de purpurina. Então, para esse tom de dourado, vai ficar 1 colher de sopa de goma laca para 1 colher de chá de purpurina. Lembrando que esse medidor que eu tenho aqui é de meia colher de chá, tá? Agora eu vou passar aqui em outra parte da moldura para poder testar. E a cobertura já ficou perfeita, não tem nada falhado. Deixa eu fechar aqui minha purpurina. E esse tom, ele fica bem bonito, né? A pintura com a purpurina fica bem bonita, fica bem diferente, fica bem metálica, dá um brilho bem bonito. E aí vai pintando, tendo cuidado pra não deixar nada branco. Também tomar cuidado pra não passar várias vezes no mesmo lugar. Pra não deformar a tinta, pra ela não ficar... Conforme vai passando, ela seca e fica meio repuxada.
Agora eu vou virar aqui pra mim, pra eu conseguir pintar direitinho. Mas nessa parte não tem muito segredo não, é só tomar cuidado pra pintar tudo, não deixar nada branco e não ficar passando muitas vezes no mesmo lugar. Se por acaso ficar algum lugar falhado e você já tiver passado o pincel muitas vezes, você deixa e depois que secar você passa um pouquinho da goma laca em cima de novo. E esse tom aqui, ele fica bonito tanto com betume quanto sem betume. Só assim, só essa cor aqui, ela já fica bem bonita, né? Mas você vai ver o trabalho que ele... o efeito que ele vai dar quando eu passar o betume. Eu já falei pra vocês, né? Eu adoro trabalhar com betume, eu acho que dá um efeito bem legal. Mas tudo é questão de gosto. Se você não gostar do efeito envelhecido, é só usar sem o betume, que também fica bonito.
pronto, pintei a moldura toda, ela tá bem... Ui, tá com uma cobertura muito boa. Agora eu vou deixar ela secando, vai aí uns 30 minutinhos pra secar. Enquanto isso eu vou pintar a bancadinha que eu vou colocar nela. Pinto nas laterais. E deixa secando para pintar no outro lado. Enquanto isso, eu vou fazer a roupinha da ursinha que eu vou usar. Então, eu vou usar esse rosinha aqui, que ele tá quase um pêssego, um rosinha bem clarinho. E pra fazer a roupinha é muito parecido com aquele modelo de blusinha que eu fiz, do aviador. Então, eu vou colocar, pra eu medir, deixa eu abrir aqui pra colocar numa parte reta. Pra eu medir o tamanho que eu vou cortar, eu vou colocar o feltro aqui na bancada e vou colocar o ursinho aqui. Eu vou cortar mais ou menos na altura da canela do ursinho, da ursinha, né? E daquele mesmo jeito que eu medi antes, você vai dobrar e mede aí agora um pouquinho maior do que é o ursinho. Então, você vai medir um pouquinho maior do que a largura do ursinho. Coloca um dedinho a mais aqui do lado, que aí dá certo. Então, ficou assim, ó. Ficou um pouquinho maior. E eu vou cortar agora no meio. Corto aqui no meio. Vou medir o tamanho certinho aqui pra te passar. Esse ursinho que eu tô usando é aquele mesmo, do aviador. Ele tem 12 centímetros de altura. Tem aí com os bracinhos mais ou menos uns 7 centímetros de largura. Então, esse vestidinho aqui ficou com 8 centímetros por 8,5. E aí, agora eu vou passar a cola aqui, deixo o espaço aqui do bracinho e passo aqui fechando. O mesmo eu faço aqui desse lado. Passo a cola aqui, e aqui fica o buraquinho pra entrar o bracinho da ursa. Agora, faço a mesma coisa desse lado de cá. E agora vai ficou assim, né? Aqui sai a cabecinha, aqui do lado os braços. Então, eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui no meio. Pra ficar a abertura do vestido. Então, peguei, agora eu dobro no meio
E vou cortar um pedacinho dessa parte de cá, que é onde vai encaixar o pescocinho, pra ficar bem certinho. Como os vestidos geralmente não tem manga, eu vou tirar um pouquinho dessa manga pra ficar como se fosse uma alcinha mais grossa, que eu acho que fica mais feminino. Então, eu só vou fazer aqui, ó, vou cortar aqui, tá vendo? Só fiz uma cava maior. E faço a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou desvirar o vestido. E tá praticamente pronto. Agora, eu vou colocar uns botõezinhos dourados aqui. Com aquela mesma pastinha que eu usei no aviador. Só que eu vou usar só essa pequenininha aqui, ó. Que ela tem... Aquela que tem o dentinho. Aqui dá pra ver, ó. Tá vendo que ela tem uns dentinhos? E aí, esse dentinho a gente aperta... Eu aperto com o alicate. Coloco de 3 a 4 botõezinhos, tá? Ó, coloquei o botãozinho, tá vendo que ele fica bem delicadinho? E agora eu vou vestir na ursinha. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui no peito, fecho essa parte e passo cola no vestidinho e fecho a outra parte. Agora eu vou pegar aqui, ó, a golinha do vestido, vou arredondar ela e vou dar um pinguinho de cola em cada lado. Vou dar primeiro. Eu arredondo porque eu acho que fica mais delicado, tá? Mas faça como você achar que fica mais bonitinho. Ó, e o vestidinho tá pronto. Agora eu vou fazer um lacinho pra colocar aqui na cabeça dela. O lacinho é do mesmo jeito da gravata borboleta. Corta um triângulo, ó, um retângulo de 3 centímetros por 1,5, mais ou menos.
e fecha com a agulha. Então, dobra a gravatinha, põe a agulha bem no meio e vem fazendo um zigue-zague aqui, ó. E aí é só puxar e fechar. Aqui saiu. E dá umas 3 a 4 voltinhas no meio. E dá um nozinho. Fica assim, agora eu vou também arredondar e diminuir um pouquinho esse laço. Que eu gosto pra cabeça da ursinha, eu gosto que fique bem delicadinho. Pronto, o lacinho tá pronto. E agora é só colocar com um pinguinho de cola aqui. O vestidinho soltou. Olha, eu gosto de usar só um lacinho mesmo. Acho que fica bem delicado, mas se você quiser colocar outro aqui também fica engraçadinho. E a ursinha tá pronta. Agora, enquanto a moldura continua secando, eu vou separar aqui os apliques que eu quero usar. Então, basicamente, os apliques que eu uso, independente se for para menino ou para menina, é sempre o mesmo. O que vai variar é assim, no do menino eu posso colocar um aviãozinho, um soldadinho de chumbo. Para menina, eu não tenho encontrado muitos apliques femininos. Esses ursinhos, antigamente, eu achava uns coelhinhos, que aí eu deixava para usar no das meninas e ficava super delicado. Mas hoje, como eu não tenho encontrado, então eu vou usar cubos. Vou usar aqui 2 ursinhos também variados, que eu uso para os meninos também. Um cavalinho de balanço, que ele fica bem delicadinho. E livrinhos. E aquele cofrinho de porquinho, que eu também uso direto. Então, eu vou usar esses elementos aqui para fazer o da menina e também vai ficar bem bonito. Agora, eu vou colocar aqui para poder pintar. Agora, é só pintar aqui com esse. A bancadinha já tá seca, então eu vou passar agora eu vou pintar o outro lado. Com a purpurina.
E agora eu vou deixar secando. A moldura já tá bem sequinha. Tá vendo tanto que esse tom aqui ele fica bonito? Não tinha nem necessidade de envelhecer, mas eu gosto bastante do efeito que dá nos cantinhos, de ficar mais escurinho. Dá pra ver o trabalho que é feito na moldura, né? Então, eu vou passar o betume nela agora. Antes, vou colocar minhas luvas. Então, com betume da Judéia em cera. Vou colocar aqui no meu potinho. E agora é só passar o betume. Olha o tanto que dá um efeito bonito, né? Aqui é a parte que tá, aqui já não tá. Então, dá um efeito de luz e sombra bem legal. E destaca bastante essas partes que são trabalhadas.
Pronto, a moldura já tá toda envelhecida, olha o tanto que ela ficou bonita. E eu ainda vou fazer mais alguns detalhes dela. Mas agora eu vou envelhecer a bancadinha e os apliques. Aproveitar que eu tô de luva, já vou envelhecer tudo que eu preciso. Então, aqui é só passar, né, na bancadinha é só passar o betume e ir limpando. Espalha bem. E agora eu vou envelhecer os apliques. Então, vou passar pouquinho betume, daquela mesma forma que faz no prata.
Pronto. Já envelheci tudo que precisava. Agora eu vou vir fazendo o trabalho na moldura com a pátina. Da mesma forma que eu fiz na prata, na dourada também vou fazer para poder destacar um pouco mais. Então, usando o ouro iridescente, 385 a numeração. Vou passando aqui nos detalhes, onde eu quiser iluminar a moldura. Tá vendo que ela já destacou? E aí você passa onde você quer deixar com detalhe. Eu vou passar aqui nos cantinhos, no meio, e vou passar um pouquinho aqui nessa parte aqui de cima iluminada. Mas você tá vendo a diferença que já deu dessa pra essa aqui? E faz a moldura toda, né? Daquela mesma forma que a gente já tá acostumado a fazer. E pronto. Só esperar secar, dá uns 5 minutinhos para secar e polir para ver o brilho que vai dar. Vou passar aqui nessas bolinhas que tem aqui dentro. Pronto, enquanto ele vai secando, eu vou colocar o fundo. Hoje eu vou usar o algodão, porque eu gosto muito do contraste que ele dá com o dourado. Então, cola caspa esse. Eu espalho. Coloquei meu tecido, agora eu vou colar aqui na moldura. Então, coloco a placa de HDF, vou marcar aqui com a caneta. E vou passar a cola quente. Seguro uns segundinhos para fixar bem. E agora eu vou fazer o acabamento com viés.
Pronto, eu já coloquei aqui o viés. Agora eu vou vir lustrando. Agora eu já coloquei o viés, agora eu vou vir lustrando aonde eu passei a pátina. Ó, tá vendo? Ela fica até parecendo moldura de madeira, né? Tem umas molduras mais trabalhadas, ficam bem bonitas assim. Então, agora tá pronto e eu vou passar pra parte de colocar a bancadinha e já começar a finalizar o quadro. Então, para colocar a bancadinha, eu vou usar da mesma forma que eu tenho feito. Eu vou passar um fio de cola aqui nessa parte que vai em contato com o tecido. Não passa muito, que é para não vazar, para não manchar o tecido. E agora eu vou passar a cola quente aqui onde a bancadinha vai ficar em contato com a resina. Verifico o lado do pendurador e vem com a cola quente aqui. Agora eu vou colocar no meu colo para conseguir fixar. E pronto, tá com a bancadinha. Eu gosto de pintar ela da mesma cor da moldura justamente para ela quase que sumir com a moldura. Eu acho que fica bem legal. E agora vamos para a parte da montagem. Como eu já falei pra você, eu gosto de deixar a ursinha ou o ursinho sempre num cantinho. Então, ela vai ficar aqui num cantinho sentadinha. E aí, eu vou trabalhando com os cubos. O cubo, se você quiser, também pode dar uma iluminada com a pátina. Ó, iluminar mais o B, os cantinhos. Vai fazer o mesmo efeito que fez na moldura. Tá vendo? E aí vai do seu gosto. Eu não vejo necessidade, não.
Então, eu vou colocar aqui os cubos. Vou colocar um livrinho aqui também. E aí, eu vou arrumando aqui, conforme pra poder caber, né? Vou colocar o cavalinho. Deixa eu subir ele um pouquinho. Ó, tem esse livrinho aqui que eu vou colocar em cima desse outro livro. Aqui em cima eu vou colocar um porquinho. E um dadinho. Posso chegar pra cá, ó. Nessa hora não tem muita regra, você tem que ir arrumando conforme o tamanho da moldura. Então, o meu vai ficar assim. Agora eu vou fixar a ursinha. Vou virar um pouquinho pra mim, só pra ver. Então, eu vou passar primeiro a cola no vestido pra colar no corpo e depois eu passo aqui pra colar. Porque se eu passar no vestido, ela vai ficar levantando. Se eu não colar o vestido no corpo. Então, colo o vestidinho no corpo. E agora eu passo aqui nas costas e nas perninhas. E faço ela ficar sentadinha. Vou segurar um pouquinho aqui pra ela não levantar, né? Pra não descolar. E agora vamos colar o restante. Vou usar a Tec Bond de artesanato. E vou passando aqui um pouquinho de cola no cubo, no fundo, né? Onde vai ter o contato. Segura um pouquinho. Vou passando no outro. Aqui no porquinho pra colar. Aqui no livro, vou passar nas bordas e colocar um pouco de cola quente no meio para ajudar a fixar. Com esse livrinho menor, a mesma coisa. Põe um fiozinho aqui no meio só para ajudar a fixar. E o quadro tá pronto. Agora eu viria com o nome. Vou pegar um outro nome aqui, porque o nome para esse quadro ele ainda não ficou pronto. Mas aqui dá pra você ter ideia como que ficaria. Coloco um nome aqui de uns 4,5 centímetros. De 4 a 4,5 centímetros, depende do tamanho do nome, né? De quantas letras tem. Mas ele fica lindo, ó. Esse aqui tem 4 centímetros. E aí você pode incrementar colocando arandelas, né? Aqui no caso vai ser só o nome, mas ele já fica bem bonito. Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu quero que você coloque aqui pra mim o que você achou dessa pintura. Essa daqui também é uma das que eu mais vendo, que é um dourado envelhecido, né?
Então, nas próximas aulas eu já vou começar a te ensinar a fazer misturas com tons de purpurina para você poder criar suas próprias cores. Então, um beijo e até a próxima aula.